por isso mesmo que a regulação é a gestão dos impulsos emocionais, visando mudar os estados de humor por meio da regulação das emoções, aprendendo a administrar sensações emocionais. É isso que nós chamamos de regulação emocional. E aqui nós vamos ter algumas atividades, tá? Por exemplo, esse processo ele começa com a percepção do corpo através da respiração e das sensações, usando técnicas de autogerenciamento emocional, como a respiração, relaxamento, exercícios físicos, mindfulness, que é atenção plena. E no nosso kit nós vamos ter algumas ideias para isso. Por exemplo, lá no caderno 1, nós aprendemos a respirar com uma atividade que é bem simples, bem conhecida, que é o respirando a flor e apagando a vela. Isso para crianças bem pequenas. Inclusive, você vai achar na internet até vários materiais interessantes sobre isso, né? Que você pode construir mesmo uma flor, pegar uma florzinha de papelão e uma vela de papelão. Então, cheira agora a flor. A criança cheira e solta, apaga a vela. O que é isso? Nesse momento, você está treinando uma respiração consciente com aquela criança. E quando vamos trabalhar a regulação da raiva, né? A respiração ela é básica, tá? Não só da raiva, como também do medo, mas principalmente da raiva, que é uma das emoções mais difíceis de serem reguladas, dependendo para crianças, né? Do temperamento dessa criança, tá? Então, quais são essas atividades? Atividades para promover ou regular as emoções eufóricas e felizes, aí tem exercício para o humor excitado. Nós vamos ter atividade para regular as emoções depressivas e tristes. Aqui, gente, nesse kit não tem todas essas atividades, não, porque ele é muito básico, ele é muito simples. Nós temos outros materiais com essas atividades aqui, tá? Atividades para regular as emoções ansiosas e irritáveis, que é o exercício para melhorar o humor tenso. Atividades para promover as emoções de automotivação, exercício de atenção para as tarefas de realização. Aqui entra muito mindfulness, né, que é a atenção plena, principalmente para as crianças que são sanguíneas, tá? Que têm dificuldade de atenção. Atividade para a criação e promoção das emoções, que facilite o pensamento positivo, que as crianças mais melancólicas, elas são muito preocupadas, elas ficam muito angustiadas com tudo, elas têm realmente, muitas vezes, apresentam, inclusive, transtornos de ansiedade, né? Então, tem algumas atividades que a gente já começa a trabalhar com essas crianças desde cedo, para que elas não venham a desenvolver alguns transtornos lá na frente, tá? E vem o uso de ferramentas pedagógicas, tais como o termômetro das emoções, relógio das emoções, o emociômetro, ou seja, são ferramentas pedagógicas que vão auxiliar nesse processo de regulação, que é ensinar essa criança a baixar a intensidade das suas emoções, né? Principalmente da raiva, que, como eu já coloquei, é uma das mais complicadas, complexa. E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Por exemplo, aqui nós vamos ter a respiração abdominal, que é aprendendo a relaxar as emoções. Eu acho que daqui está no caderno 3 ou 4, que é a respiração abdominal. A respiração abdominal ela é fundamental para o relaxamento. Então, por que a respiração é importante no processo de regulação? Porque as emoções elas são biológicas, né? Só que o processo, como elas são biológicas, nós vamos ter que trabalhar com algo que vamos dizer assim, que exerça influência no sistema nervoso. Então, para trabalharmos o sistema nervoso, vem a respiração. Tanto a respiração para trabalharmos os humores mais excitados, como quando a criança está sem energia, quando ela está também ali quieta, muito depressiva e tal. Tem a energia, né? Tem a respiração de excitabilidade, de excitar, de trazer mais energia também. E aí tem um exercíciozinho que eu gosto muito já, tá, gente? Que é esse exercício do Jinshin, que é a cura pelos dedos, que eu acho muito legal. Porque cada dedo desse, isso é uma técnica de trabalhar com... É muito baseado um pouco na medicina chinesa, né, tradicional chinesa, que tem os meridianos. Então, se trabalha cada dedo desse, ele é responsável por um meridiano de uma das emoções. Então, a preocupação, né? Nós temos a preocupação, nós temos o medo, temos a raiva, a tristeza, o esforço, que é quando perdemos um pouco de energia, e muitas vezes nós trabalhamos que é segurando o dedinho das emoções, tá? Então, a gente pode ensinar as crianças a respirar segurando nesse dedinho. Ah, está preocupado? Vamos respirar segurando o dedinho da preocupação. Ah, está com medo? Vamos respirar
segurando o dedinho do medo, o dedo da raiva. E é tão interessante, as crianças, elas aprendem com muita facilidade, e quando elas sentem realmente, elas seguram e funciona, tá, gente? Funciona como âncora, isso aí eu não vou falar um pouco sobre isso, não, uma âncora emocional, que é uma outra história, tá? Que é da terapia comportamental, mas não vou misturar os assuntos, mas funciona também dentro da questão dos meridianos mesmo energéticos das emoções. Então, aqui também é uma atividade bem legal para ensinarmos as crianças e nós mesmos, tá? Que é muito simples. Ah, eu estou com medo, segura o dedinho do medo, tá? Segura dessa forma aqui e levemente respira suavemente. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Inspira pelo nariz. Vamos segurar o dedinho da raiva, né? Agora, atenção. O exercício de regulação só funciona quando a criança não está sob efeito daquela emoção básica. Então, são exercícios de prevenção. Então, você tem que ensinar antes de acontecer. Então, trabalhar com esses exercícios para que na hora que a emoção esteja tomando a conta daquela criança, ela possa, você pode lembrar, ou ela mesma pode lembrar de fazer esse exercício, tá? E aqui temos aqui, por exemplo, um exemplo interessante, porque é o seguinte, regulando as emoções, por exemplo, uma emoção dura em nosso corpo apenas 90 segundos, né? Mas então, por que a raiva e a tristeza parece que duram horas, né? Porque eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, né? Desse espiralzinho, a emoção acontece aqui, e aí vem a interpretação da emoção. Geralmente, dependendo da emoção, obviamente, vem pensamentos negativos. E esse pensamento negativo aumenta a intensidade da emoção, isso vem mais pensamentos negativos. Por isso que regular as emoções vem primeiro trabalhar a respiração, o relaxamento, né? A mudança do pensamento, e aí no caderno 4, nós já começamos a trabalhar com os pensamentos, pensamento água, pensamento fogo, pensamento ar, que é para ir mudando esses pensamentos, sendo a criança mudar o pensamento para regular essas emoções, mas isso só quando elas estão mais velhas, geralmente 8 anos, 8, 9 anos, tá? E tem atenção, né, um exercício Mindfulness que é muito simples. O Mindfulness, ele é uma técnica baseada muito na meditação, na verdade significa atenção plena. Quando sentir que as emoções estão numa espiral negativa, faça esse exercício 3 minutos. Primeiro, pare, tome consciência do que sente, sente-se e respire, observando seu corpo, seus pensamentos, as emoções, devagar, só observando. Então, o que é isso? Respirando, observando o que está sentindo, não julgando, tá? Não julgue o que sente, apenas foque na respiração, contando de 1 a 4 ao inspirar e de 1 a 6 a expirar. Então, inspira, mentalmente contando 1, 2, 3, 4, inspirando. E quando expirar, soltar o ar, você vai expirar, contando mentalmente também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que é diferente os números? Porque na expiração é mais tempo, tá? Leve a sua atenção para o corpo inteiro, sentindo que a respiração expande o seu corpo. Então, na medida que vai respirando, vai sentindo o corpo expandir, expandir. Isso normalmente relaxa o sistema nervoso, tá? E tira o foco daquela emoção primordial ali. Você começa a mudar o foco da mental, né? Aí você passa a observar, então, os sons, o ambiente onde você está, sempre respirando e contando. Abra os olhos, 3 minutos no máximo. Uma dica, tá, gente, interessante, para o medo, para uma crise de medo muito forte, às vezes até de raiva também, quando está sem a criança, ou até o adulto, obviamente, está sem controle, tá? Coloca uma pedra de gelo na mão, porque naquele momento o corpo, aquela tensão que está sentindo ali, a mente vai toda para o gelo que está aqui, você tira a tensão e aquela sensação ela se dilui. Então, tem muitas práticas, tá, para trabalhar com a questão emocional. E aqui vamos à atividade de expressão emocional. Então, nós trabalhamos a identificação, a compreensão, a regulação, tá? E vamos entender agora as atividades de expressão emocional.
expressar as emoções e sentimentos de forma apropriada, verbalizando adequadamente a própria emoção diante da emoção do outro. Então, quando nós vamos expressar as nossas emoções, ou se a criança aprende a expressar suas emoções de forma assertiva, ela também vai estar fazendo uma regulação na emoção do outro. Por quê? Vamos imaginar que você encontra alguém que está brigando, irritado, aquela coisa toda. Se você não entrar na energia daquela briga, daquela irritação, a outra pessoa também acaba baixando a frequência, tá? Isso significa, isso chama-se rapport, que é um momento onde a gente faz como se fosse uma identificação com o outro. E, normalmente, isso, adulto é mais fácil fazer, a criança nem tanto, mas você começa a mostrar para ela alguns conceitos com relação, mas ela começa a entender daquela questão dos valores humanos, da empatia, né, do respeito ao outro, e isso faz com que ela perceba que expressar suas emoções, na verdade, vai mexer também com o seu comportamento. Expressar suas emoções de uma maneira positiva, né? No sentido positivo aqui, no sentido assertivo, tá? Por quê? Porque muitas vezes, gente, a gente tem que ter cuidado, porque a gente fala de expressar as emoções, educar essa expressão, muitas vezes vem como reprimir. E reprimir a emoção não é saudável, porque a emoção é como água. Aquilo que, se ela vai sendo reprimida, uma hora ela estoura, e dependendo do temperamento, ela vai estourar ou uma crise, ou às vezes até com sintomas, né, de doenças. Então, muitas vezes você vai encontrar uma criança melancólica ou fleumática com algumas doenças psicossomáticas, né? Dores no estômago. Eu digo essas crianças porque elas são mais introvertidas, né? Dores no estômago, asma. Por exemplo, a asma, o conceito da emocional da asma é tristeza. Tristeza dessa criança que, às vezes, ela está absorvendo do ambiente onde ela está muitas vezes vivenciando isso, uma tristeza que nem é dela, é uma tristeza que é do ambiente familiar dela, do pai, da mãe, ou de alguma situação que esteja acontecendo. Então, essa criança, ela precisa aprender a expressar essas emoções verbalizando, né? Não só no sentido da verbalização, mas do seu comportamento também. Então, regulou, e como a partir do processo de regulação vem a expressão. Tudo isso acontece de uma forma muito conjunta, né, gente? Então, para a gente ensinar essa regulação, Isa, o microfone está no mute. desculpa. Gente, desculpa, então. Então, imitação, fazer brincadeiras de imitação, por exemplo, aqui nas atividades eu não sei até onde eu falei para vocês ou não, agora eu vou ver aqui. Por exemplo, atividade de expressão emocional, né? A expressão emocional, como eu coloquei, é uma expressão não só das emoções, mas a expressão também comportamental. Então, para a gente treinar, e é um treino mesmo, tá, gente? A educação, que às vezes os educadores eles têm uma dificuldade de falar na questão do treino, mas dentro da terapia comportamental, tem algumas atividades que a gente usa como treino, porque é um processo de aprendizado, que a gente tem que repetir várias vezes até aprender aquela habilidade, até aquela habilidade realmente estar, vamos dizer assim, não só compreendida, mas vivenciada, tá? Então, imitação, brincar com as imitações, de fazer brincadeiras de imitação das emoções usando animais, como, por exemplo, raiva, rugindo como leão, medo, fugindo como um ratinho, tristeza, parado como uma lagartixa, alegre, pulando como um coelhinho. Isso para as crianças pequenas, para elas entenderem como é expressar, como é que essas emoções elas são expressadas, né? E aí, a partir daí, a gente vai regulando, né? É um coelhinho assustado, um coelhinho irritado, como é que ele vai fazer? Então, como é que a gente faz para o coelhinho ficar mais calmo? E a gente vai
regulando e trabalhando essa expressão. Jogo de mímica com expressão faciais e corporal das emoções, teatro com fantoches, tá? Com histórias para expressar as emoções, é muito importante isso aqui, criar historinhas, como é que a criança vai, ela vai falando aquela história, então naquele momento ela vai mostrando como é que ela pode se comportar, lembrando dos temperamentos, né? Então, cada criança ela vai criar as historinhas de acordo com seus temperamentos, como é que ela vivenciaria aquela situação. Carta de interpretação, com o jogo para expressar as emoções, mímicas, né? Escrita criativa, quando elas são mais velhas, escrever pequenas histórias usando palavras e expressões emocionais, com personagens e enredos mostrando como são as emoções na prática, tá? E aqui no kit de vocês, tem várias atividades. Por exemplo, aqui no kit 1, vocês vão ter aqui o cachorrinho. Uma dica bem importante, tá, gente? Trabalhar as emoções com crianças pequenas, primeiro a gente tem que trabalhar com o rosto humano, só depois a gente vai utilizar os animais. Por quê? Porque as crianças, tá, elas ainda não estão, algumas partes do cérebro delas estão totalmente formadas, principalmente na identificação das emoções, porque elas estão muito ainda internalizadas. Então, é complicado para elas ainda perceber o mundo externo. Nós estamos falando de crianças aí de 3, 4, 5, 6 anos, né? Não estamos falando... Depois de 6 anos já é outra história. Então, ela precisa primeiro reconhecer as emoções nos rostos humanos, porque a relação é com os humanos, para poder ela se auto-reconhecer e reconhecer o outro. Aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar com os bichinhos, que são muito mais lúdicos, né? Mas não se começa trabalhando só com bichinhos, tá? Já as mais velhas, a gente pode começar a trabalhar com a parte mais subjetiva, então, atividade de autopercepção, como tem acho que no caderno 4, tá? Tem atividade de comportamento legal, comportamento não legal. Aqui a criança já começa, já sabe regras, já sabe trabalhar com regras, já sabe trabalhar com questões do comportamento social. Então, a gente já começa a trabalhar as emoções na expressão comportamental. Tá? E aqui no kit vocês vão encontrar vários, diálogo interno positivo, por exemplo, o jogo de interpretação, né? Quem são os meus amigos, o que me deixa triste, perguntinhas básicas, mas que vai fazer com que a criança interprete e fale do seu momento, e fale de como é que ela se sente, de como é que ela se percebe nesse mundo, para que ela possa perceber também o outro. Então, aqui nós estamos trabalhando, dentro da educação emocional transcomportamental, a relação eu, tu, nós, ou seja, que é a percepção do pensar, sentir e agir para interagir com o seu mundo, né? O seu mundo externo, com a coletividade. Então, isso começa no processo eu, e o começo no eu é a relação lá embaixo, lá com as crianças. Isso não quer dizer que quando a gente vai trabalhar com adultos, a gente não começa também pela identificação das emoções, porque, como eu já coloquei, por incrível que pareça, existem muitos adultos que confundem as emoções, que não percebem bem o que sente. É uma pena, né? Bom, e aqui nós temos também outros exemplos de habilidades de bem-estar, né? De gestão de bem-estar, na atividade 16, por exemplo, lista das coisas que podemos fazer para melhorar as emoções. Então, uma criança que vai escolher, né, o que é que ela pode fazer para melhorar as emoções dela, lê a lista e circule as frases das coisas que você pode fazer para regular suas emoções. Então, respira fundo, faça uma atividade positiva, pratique esporte. É uma listazinha para ela lembrar. Isso aqui, por exemplo, os psicólogos sabem, bem, principalmente os que trabalham com terapia comportamental, que isso é muito utilizado no processo comportamental como lembretes de mudanças de comportamento, tá? Atividade 17, por exemplo, desenha a carinha do comportamento legal e do não legal ao lado de cada cena dessa, né? Estudar junto, como é estudar junto? É legal, não é legal? Então, a gente vai fazendo com que a criança vá percebendo o que é. Essa aqui deve estar no caderno 2, eu acho. Tá? Então, na medida que ela vai ficando mais velha, obviamente, a gente vai entrando com exercícios mais complexos, né? Como a atividade 18, que é uma atividade de autopercepção, né? Que é por isso que escrever nomes que a gente coloca positivo e negativo, fica mais fácil para poder entender, porque são palavras já dentro da nossa cultura, né? Mais emoções agradáveis e desagradáveis.